A Argentina odeia brasileiros. A Argentina está sempre em crise. A Argentina não tem solução. Séculos de história sendo violentamente apagada e desgovernos tornaram essas afirmações comuns quando o assunto é a terra de Messi. Mas por que a Argentina é considerada uma terra de fracassos políticos e preconceito? É o que eu te conto nesse vídeo. Em junho de 2021, o então presidente argentino Alberto Fernandes deu uma declaração absurda. Os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos de barcos da Europa. A frase elucida bem o fato de que muitos argentinos se consideram europeus. Não são todos que pensam isso, é claro, mas são muitos, até o próprio presidente na época. Vemos só que não é apenas uma questão de preconceito racial, como um evidente caso de xenofobia. Ambas as coisas andam mais perto do que parece. Não é uma política atual da Argentina, mas no passado ela tentou, de diversas formas, tornar sua população mais europeia. Apesar de vários estudos apontarem que entre 4% e 6% da população argentina tem componentes negros em seus genes, esse número já foi muito maior. Epidemias, guerras e políticas racistas apagaram a população afro-argentina. Durante conflitos militares do século XIX, historiadores argumentam que o governo argentino usou sua população descendente da África como bucha de canhão, como nas guerras civis da Independência e do Paraguai. De acordo com dados do governo da Argentina, em 1778, a população de afro-argentinos em Buenos Aires, capital do país, era de 29,7%. O número de negros podia chegar a 60% em outros locais fortemente dependentes da mão de obra escrava. Buenos Aires não era só a capital, como também abrigava a esmagadora maioria da população argentina. Portanto, suas estatísticas contam muito da história. No século XIX, as coisas já haviam começado a mudar, pois no ano de 1887, o número de afro-argentinos em Buenos Aires já tinha caído para 1,8%. Em 100 anos, passou de praticamente 1/3 da população para menos de 2%. Além das guerras, outros fatores foram preponderantes nesse apagamento. As epidemias de cólera em 1861 e a de febre amarela, 10 anos depois, provocaram uma altíssima taxa de mortalidade entre os argentinos mais pobres, que eram majoritariamente formados por negros, em função da escravidão. Um outro fator era a baixa taxa de natalidade. O que acontece com uma população que morre muito e nasce pouco? Ela praticamente desaparecerá. A miscigenação contribuiu com o resto do apagamento e foi massivamente impulsionada pelo próprio governo argentino. Eles queriam um país mais branco. Os afro-argentinos foram não só apagados, como excluídos da história do país. Segundo o historiador Felipe Pigna, numa entrevista à BBC, os negros praticamente não são mencionados nas aulas de história do país. Pigna cita como exemplo deste processo de invisibilidade o caso de Maria Remédios del Valle, que era uma mulher de ascendência africana que lutou pelo exército de Manuel Belgrano, um dos heróis da independência argentina. Por causa de suas contribuições, Maria Remédios del Valle foi proclamada mãe da pátria argentina. Porém, o historiador afirma que a partir de 1870, quando começaram a reescrever a história, os governantes achavam que não era coerente ter uma mãe da pátria negra, quando se promovia uma imigração branca. Então passaram a eliminá-la da história. Essa promoção de imigração aconteceu na virada do século XIX para o XX, assim como no Brasil. Na mesma medida em que foi apagada a historiografia dos afro-argentinos, a importância de espanhóis, italianos e judeus foi realçada. Não é à toa que Alberto Fernandes considera que seu povo veio dos barcos europeus, dando voz a uma falsa ilusão de pertencer ao velho continente e fomentando uma visão preconceituosa. Porém, não foi a primeira vez que um presidente argentino falou algo semelhante. Em 1996, o então presidente argentino Carlos Menem disse que na Argentina não há discriminação porque não há negros. Menem não ficou conhecido só por essa afirmação, como também por ter caído por escândalos de corrupção. Durante sua presidência, já haviam aparecido sinais de declínio financeiro argentino e então veio a crise econômica. A crise que ainda não se vê uma luz no fim do túnel, mas que Javier Milei promete terminar. A crise da Argentina pode ser explicada de uma forma singular: sua persistência em errar. Pode não parecer, mas nossos irmãos já foram bastante ricos. Eles gostam de afirmar isso, com seu orgulho típico. Ainda vão além, ao alegarem que eram os mais ricos do mundo. Porém, quem vive de passado é museu e a seleção brasileira. Comparar a riqueza de diferentes países é uma tarefa complexa, mas a maioria dos especialistas considera que a melhor forma de fazê-lo é medir o produto interno bruto por habitante, o chamado PIB per capita.
Segundo o projeto Madison, a Argentina foi, de fato, o país mais rico do planeta em 1896. Porém, os que discordam dessa análise afirmam que o país não era o primeiro, mas sim o sexto mais rico. De uma forma ou de outra, estavam numa situação muito confortável e próspera. Nas décadas iniciais do século XX, ela se manteve entre os 10 mais ricos. Em 1913, o PIB per capita da Argentina era de $6.000 em dados corrigidos para 2011. Isso a colocava acima de Espanha, Alemanha, França e Itália. Para efeito comparativo, o Brasil tinha um PIB per capita de $1.046. Dali em diante, o país declinaria até atingir o atual 66º lugar, uma constante queda. Muitos apelidaram essa queda de os 100 anos de declínio argentino. Eles vão além ao afirmar que este é o único exemplo de um país que passou pelo desenvolvido para em desenvolvimento. A Argentina deve ser estudada. Quem aprender deve fazer tudo ao contrário. Isto foi feito pela revista britânica The Economist, ao publicar uma reportagem explicando o que outros países podem aprender com o fracasso secular dos argentinos. O artigo apontava um culpado para isso, o peronismo, movimento político fundado por Juan Domingo Perón. Segundo a revista, o peronismo gerou uma sucessão de populistas economicamente analfabetos que levaram a Argentina à ruína. Quem discorda disso afirma que a Argentina começou a desacelerar após a Grande Depressão de 1929, 2 décadas antes do peronismo surgir. Mas mesmo esses não conseguem negar que o peronismo acelerou a queda. Com Perón, a inflação surgiu no desenvolvido país sul-americano. Isso aconteceu porque os gastos públicos aumentaram absurdamente. Quem tenta amenizar o papel de Perón afirma que a Segunda Guerra Mundial e seu contexto desfavorável contribuíram para a queda argentina, especialmente porque ela demorou a declarar guerra à Alemanha de Hitler. Isso não foi bem visto pelos aliados vencedores. Mesmo dependendo de exportações e com um cenário externo ruim, a Argentina aumentava as despesas. Sem poder financiá-las, passou a imprimir dinheiro, desencadeando a inflação. Gastar sem ter virou uma tônica no país. Para solucionar isso, ou imprimiam mais ou pegavam empréstimos. Hoje, a Argentina é conhecida por ser inflacionária e caloteira, os frutos de decisões tomadas consistentemente há 7 décadas. Defensores do peronismo argumentam que a ditadura militar do país foi a pá de cal na derrocada econômica, com políticas neoliberais. Mas há algo com que analistas de várias ideologias concordam. Além de governos específicos, o problema que afetou a Argentina foi a instabilidade institucional, que levou a 6 golpes de Estado em poucas décadas. Idas e vindas de democracia e golpe afetam o país. O Brasil experimentou isso. Se vira e mexe tem um golpe de Estado, os investimentos começam a evaporar. Portanto, a Argentina começou a sofrer um declínio quando as instituições democráticas deixaram de ser respeitadas e o Estado continuou a gastar mais do que arrecadava. Além de trocas de modelo de governo, o país pulou de galho em galho entre desenvolvimentismo e mercado livre. Muitos choques econômicos, com diferentes planos, causam consequências inevitáveis. Se observarmos o período de 1955 a 2018, podemos notar um padrão muito preocupante: os ministros da economia terem durado, em média, apenas 13 meses no cargo. Como você constrói uma economia robusta em 13 meses? A Argentina de hoje é o custo de 70 anos de choques econômicos, populismo irresponsável, longos períodos de desenvolvimentismo intercalados por relativo neoliberalismo. Um país que usa 15 diferentes cotações para o dólar. A principal é controlada pelo governo, um dólar equivalente a 357 pesos argentinos. Mas o dólar blue, uma cotação ilegal, porém muito mais próxima da realidade, diz que $1 custando cerca de 1.000 pesos. A inflação argentina é de 140% nos últimos 12 meses. Os juros estão em mais de 130% ao ano, mas ainda não é o suficiente, pois a inflação é tão alta que essa taxa de juros se torna quase ineficiente mesmo sendo elevada. A perda do poder de compra levou a Argentina a ter 40,1% da população em situação de pobreza. O número sobe para 56% quando falamos apenas das crianças argentinas. Nesse cenário de inflação descontrolada, os comerciantes têm cada vez mais cobrado os valores em espécie. O que está no cardápio do restaurante pode ter seu valor alterado na hora da compra. Javier Milei, o novo presidente do país, que se descreve como libertário, promete salvá-lo do fundo do poço. Ele irá dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e tornar a Argentina a potência que era há mais de 100 anos atrás. Pelo menos esse é seu grande discurso. E agora, ressurge a esperança do povo argentino. Com o presidente que diz que será financeiramente controlado, quitará as dívidas e não fará o governo gastar tudo desenfreadamente. Mas dolarizar a economia não é fácil, muito menos acabar com o Banco Central. O próprio Milei já afirmou que os 2 primeiros anos de seu mandato serão de inflação alta.
São 70 anos de colapso econômico por escolha. Os argentinos viram o erro e continuaram optando por ele pelas décadas seguintes. Dessa forma, é querer demais que Javier Milei salve um país destruído em apenas 4 anos. Porém, só o fato de começar já é um bom sinal. E me conta aqui nos comentários, você quer um vídeo completo sobre a história de Milei e suas propostas de governo? A Argentina se tornou um país perdido economicamente e que apagou de forma violenta uma parte importantíssima de sua história. Sem passado e com um futuro incerto, precisamos aguardar os próximos capítulos. O que será dos hermanos? Os milionários estão fugindo do Brasil. Mas por quê? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!